Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Estamos iniciando mais uma semana de aula, né? Hoje nós vamos rever alguns conteúdos que a gente já trabalhou, viu? Até para saber como é que vocês estão com relação a esse conteúdo. E, infelizmente, não podemos retornar ainda, né, para a nossa escola. Vocês sabem que não está sendo fácil, nem para vocês, nem para mim, nem para ninguém, né, ficar dentro de casa, isolado, mas é necessário. E já já vai passar. Com fé em Deus, a gente vai retornar todos bem, né, com saúde. E vamos hoje de aula de português e gramática. Nós vamos iniciar a aula depois que vocês relembrarem os conteúdos, né? Vai ser colocado um vídeo que é uma história. É uma narrativa que vocês vão assistir em forma de desenho. E depois vocês vão fazer a reescrita dessa história. Ela é bem engraçada, bem interessante, viu? Aula de português, gramática, quarto ano, 15/6. Vamos iniciar a aula fazendo as correções do texto da semana passada. Lá na página 52. Como eu sei que vocês já fizeram a leitura, né, do texto, da 52 a 54, nós vamos fazer as correções das páginas do livro, né? Na primeira questão, diz assim, a primeira questão da parte escrita. O conto popular que você leu é um texto narrativo. Identifique e contorne no texto os personagens dessa história. Aí você não vai responder nada aqui, até porque não tem espaço. Você vai voltar no texto e vai circular os personagens. Coloca na página 52, para ver se vocês fizeram direitinho, gente. Você vai circular um velho, um menino, burrinho, 2 homens, na página 53 agora. Marido, a dona, uma senhora, sua neta, vigário, sacristão, pessoas. Então, os personagens são esses que eu falei, vocês têm que circular lá no texto, certo? Aí, na primeira questão ainda, diz assim, quem são os protagonistas, ou seja, os personagens principais? Aí tá bem aí, né? Os principais, são aqueles personagens no qual a história gira ali, né? Fala mais deles. É o velho, o menino e o burro. Você vai assinalar qual é o tipo de narrador na segunda questão e vai dizer por que é esse narrador, se é personagem, se é observador. Aí você vai marcar o quadradinho que tem narrador observador. Aí nós vamos dizer por quê. Pois ele apenas conta os fatos sem participar deles. Se ele tivesse dentro da história, né, ele seria um narrador personagem, mas ele é um narrador observador, pois ele apenas conta os fatos. Na terceira questão, essa aqui, ó. Terceira questão. Qual é o lugar em que a história acontece? Numa
estrada indeterminada que liga uma vila a outro lugar, provavelmente na área rural, né? Numa estrada indeterminada que liga uma vila a outro lugar, provavelmente na área rural. Quarta questão. Indique a ordem que as cenas a seguir ocorreram de acordo com o texto. Aí você tem 5 quadrinhos aí e as imagens no livro de vocês, né? O primeiro quadrinho, na parte de cima, você vai colocar o número 1. No segundo quadrinho, o número 3 e no terceiro quadrinho, o número 5. Embaixo, o número 4 e, por último, o número 2. Como o velho e o menino estavam se sentindo antes de encontrarem os dois homens no início do caminho. Por que eles se sentiam assim? São 2 perguntas, né? Aí você responde assim. Eles se sentiam felizes pelo momento da prosa que haviam vivido com os amigos na vila. Na quinta questão. Eles se sentiam felizes pelo momento de prosa é conversa, né? Que haviam vivido com os amigos na vila. Na sexta questão, pergunta assim: o que o velho e o menino fizeram após ouvirem os comentários dos 2 homens? O que foi que eles fizeram? Eles mudaram o modo como caminhavam. Antes, eles caminhavam puxando o burro pelo cabresto. Após ouvir os comentários, o velho subiu no lombo do burro e o menino passou a puxá-los. Essa aí é a quinta e a sexta questão. Na sétima, diz assim: quando viram uma dona de casa que estava na janela, o velho e o menino estavam satisfeitos. Essa questão ela está afirmando, está fazendo nenhuma pergunta, né? Aí a pergunta é na letra A. Por que eles se sentiam dessa forma? Aí você responde: porque haviam resolvido o suposto problema indicado pelos 2 homens. Na letra B, diz assim: essa mulher concordava com a maneira como eles estavam andando? Explique sua resposta. Aí você vai dizer que não. Ela ficou indignada por ver o velho supostamente no sossego, enquanto o menino puxava o burro. Na letra C, diz assim: o que o velho e o menino fizeram após ouvir o comentário da dona de casa? Você vai assinalar com um X. Então, você vai assinalar o segundo quadrinho, que diz assim: inverteram as posições. O menino subiu no burro e o velho desceu para puxá-los. Na oitava questão, diz assim: no decorrer do caminho, o velho e o menino encontraram outras pessoas. Aí você vai associar os personagens abaixo, as informações a seguir de acordo com o texto. Você vai colocar 1 para a senhora com a neta e 2 para a vigária e o sacristão. Aí tem 2 quadrinhos, né? O primeiro diz assim: expressaram sentimento de dó, de pena, né? Compaixão, ao verem o velho e o menino caminhando sobre o burro, em cima do burro. Aí você vai colocar aí o número 2. Quem sentiu isso foi o vigário e o sacristão. No segundo quadrinho diz assim: expressaram indignação ao verem o velho caminhando e o menino sendo carregado pelo burro. Aí você vai colocar o número 1. Foi a senhora com a neta que sentiu isso. Na nona questão, o que o velho e o menino fizeram ao ouvir o comentário do vigário? Passaram a levar o burro nas costas. Aí diz assim: essa ideia funcionou? Aí você vai dizer: não, pois as pessoas que passavam por ele zombavam dos 2, dizendo: olha só, 3 burros, um sendo carregado pelos outros 2. É a justificativa da nona questão, viu? Na décima, tem um trecho do texto.
que diz assim: pelo caminho toparam com 2 homens que, ao mirarem o velho e o menino andando ao lado do burro, comentaram. Assinale a alternativa que apresenta palavras que substitui as palavras em destaque se alterar o sentido. As palavras em destaque aí são toparam e mirarem. Aí tem três opções para você marcar, né? Você vai marcar o primeiro quadradinho. Toparam é o mesmo que encontraram. E mirarem é olharem, é o mesmo, mesma coisa, certo? 11ª questão. Um dos personagens afirma que o burro era um animal fornido. O que significa fornido, gente? Aí você tem que pesquisar no dicionário, né? Quer dizer forte, é o mesmo que forte, resistente, robusto. B. Com base no significado da palavra fornido, ao empregar a palavra burrinho no início do texto, o narrador revela o tamanho do burro, era um burro pequenininho, ou um afeto pelo burro. Aí você vai marcar que ele revela um afeto pelo burro. Na 12ª, você vai circular o sinal de pontuação que introduz as falas dos personagens. E aí a gente já sabe, né, que é o travessão. Sempre que ele aparece é porque alguém no texto vai falar. Na 13ª, o texto O Velho, o Menino e o Burro é um conto popular, ou seja, uma narrativa criada pela imaginação popular, passada oralmente, de geração em geração, que transmite ensinamentos acumulados pela cultura de um povo. Que ensinamento esse conto pretende transmitir ao leitor? Está perguntando. E está pedindo para você sublinhar lá no texto. Você vai na página, você volta lá na página 54 e vai sublinhar a última frase, ou seja, o último parágrafo. Quem quer agradar a todos, por fim, não agrada a ninguém. Da letra A, viu? A letra B, você concorda com o ensinamento do conto? Aí você vai falar para a pessoa que está aí com você na sua casa, lhe acompanhando nas atividades, e vai dizer por que você concorda ou por que você discorda. É pessoal, certo? C. Que outro ensinamento é possível aprender com essa história? Eu posso aprender com essa história também que nós não devemos tirar conclusões precipitadas sem saber os motivos de algumas situações. Então, primeiro eu tenho que conhecer ver o que está acontecendo para poder dar minha opinião sobre aquela situação. Não posso chegar a dar minha opinião sem saber o que foi que houve, certo? Vamos relembrar, gente, sobre o conto popular, certo? Só uns lembretezinhos aqui. Conto popular, também conhecido como conto tradicional, é um texto narrativo geralmente curto. É criado e enriquecido pela imaginação popular e procura entreter ou educar o ouvinte. A sua origem perdeu-se no tempo. Ninguém é dono e senhor dos contos populares. Por isso, cada povo e cada geração contam-nos à sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenor ou enredo. Daí o provérbio: quem conta um conto acrescenta um ponto. Vocês lembram, até usei esse slide aqui na aula passada, né? Quando fomos falar de conto. Aqui são exemplos de alguns livros que são contos. Pedro Malazarte, As Aventuras de Pedro Malazarte. Aqui nesse livro tem várias histórias bem engraçadas. O Macaco e a Velha e o texto, o livro em que o texto está aí no livro de vocês. O Velho, o Garoto e o Burro. Vocês vão assistir... vocês vão assistir o vídeo com a história O Macaco e a Velha, certo? Assistam esse vídeo, vai estar o link lá para você acessar no YouTube. Depois que você assistir, assista 1 a 2 vezes se necessário, você vai fazer a escrita desse conto no caderno de produções criativas. Você vai escrever do jeito que você entendeu, viu? Com os personagens, o que foi que aconteceu e o que foi que houve no final da história, ok? Agora, a nossa aula de gramática.
Relembrando também, na última aula nós trabalhamos somente as palavras proparoxítonas, lembram? E anteriormente tínhamos visto oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos relembrar, gente? Quando é que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Por exemplo, Paraná, tá grifada aí a sílaba tônica, viu? Café, Paraná, café, vovô, jabuti, guaraná e várias outras, né? Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Vamos ver aqui alguns exemplos. Camelo, carro, automóvel, barco, revólver. E ela é proparoxítona quando a sílaba tônica for a antepenúltima, ok? Ok, antepenúltima é proparoxítona, a palavra antepenúltima. Sílaba é proparoxítona, pássaro, vítima. E vamos ver a regrinha que nós trabalhamos na aula passada sobre as palavras proparoxítonas. Todas as palavras são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas recebem o acento. Árvore, lâmpada, relâmpago, vendêssemos, emocionadíssimo. E agora a tia Yonara vai fazer um ditado com 15 palavras. São 5 palavras proparoxítonas, 5 paroxítonas e 5 oxítonas. Lógico que não vai estar na ordem. Eu vou mostrar aqui no papel a palavra. Você primeiro vai fazer no seu caderno esse quadro do jeito que está aí, com esses espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5 em cada, viu? Porque são 5 palavras de cada. Quando eu mostrar a palavra, vou fazer a leitura e mostrar a palavra, você vai ter que dizer, escrevendo, se ela é proparoxítona, paroxítona ou oxítona. E vai escrever aí no quadro, ok? Então, vamos lá, gente. Vocês já fizeram o quadro, né? Então, a primeira palavra é essa aqui, ó. Amor. Primeira palavra, amor. Aí você vai escrever aí onde é que ela vai ficar, viu? Se é no lugar das paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas. A segunda palavra é relâmpago. Relâmpago. Terceira palavra, estômago. Estômago. Aqui, não é que você tem que saber como escreve a palavra corretamente. Aqui você tem que saber como é que ela se classifica de acordo com a posição da sílaba tônica, viu? Depois mandem para mim para eu fazer a correção. Palavra gato. Gato. Glória. Glória. Próxima palavra. Água. Água. Próxima. Cristal. Cristal. Próxima. Minúsculo. Minúsculo. Abacaxi. Abacaxi. Único. Único. Tambor.
tambor. Dúvida, dúvida. Vassoura, vassoura. Poupança, poupança. Filhote, filhote. Enérgico, enérgico. Crochê, crochê. E a última, dominó, dominó. Certo? Você vai enviar no meu WhatsApp o quadrinho com as palavras de acordo com a classificação que você fez, viu? Eu vou corrigir, tirar suas dúvidas com relação a esse assunto. Mas eu creio que foi bem fácil, né? As palavras bem conhecidas, palavras acentuadas. Vocês sabem que quando a palavra tem acento, é mais fácil de identificar qual é a sílaba tônica daquela palavra, né, gente? Então, bons estudos, até a próxima aula, fiquem em casa, se protejam, fiquem com Deus e até amanhã.